está comprometido a dizer a verdade, sob pena de processado por crime de falso testemunho, tá ok? Sim. Passa ao Ministério Público. O senhor está gravando aí? O senhor trabalhou na fiscalização nas eleições de 2016, é isso? Sim, sim. Na 75? 75ª Zona Eleitoral. E no desempenho dessas funções, você recorda se chegaram muitas denúncias a respeito de oferecimento indiscriminado de cheque cidadão para a população? Diversas, muitas. Realizou diligências nesse sentido, no sentido de apurar Sim, sim, muitas. essas denúncias? Vou ler para o senhor aqui a cópia de um termo de declarações que o senhor prestou em outro processo. Para o senhor dizer se confirma ou não aquelas declarações. Que trabalhou na fiscalização da 75ª Zona Eleitoral, recebeu várias denúncias em face do réu Oséias sobre corrupção eleitoral. Posteriormente foi até o local onde fez a prisão do vereador no dia 15 de julho e no dia 29 de agosto, sendo que na primeira data foi apenas uma verificação, enquanto na segunda foi cumprir uma busca e apreensão expedida pelo juiz, que era responsável pela fiscalização, que com base na diligência do dia 15 foi requerido um mandado de busca e apreensão pelo MP e cumprido pelo depoente, que tal busca se deu em decorrência de denúncias reiteradas com relação à conduta do réu Oséias pela compra de voto, tendo mantido contato com o juiz da 75 que deliberou para o cumprimento do mandado. Que no dia da última diligência, adentrou no endereço do mesmo, né, verificando que algumas pessoas se encontravam numa sala anterior, ingressando imediatamente na sala em que se encontrava o primeiro denunciado, no caso Oséias, e lá estava o mesmo com 5 jovens fazendo anotações num caderno, com santinhos em cima da mesa, e informou o motivo da diligência, fazendo a leitura do mandado. Quando então o primeiro réu pegou uma mochila e pediu para entregar a uma pessoa que estava do lado de fora. Foi quando então o depoente solicitou a tal mochila, constatando no interior da mesma que tinha R$27 mil em espécie, mais uma agenda e diversas anotações de promessas eleitorais, como cheque cidadão, bolo de casamento, etc. Inclusive contato da senhora Analice, com anotações de eleitores, tendo a mesma dinâmica esta agenda com o caderno, tendo a mesma dinâmica desta agenda com o caderno que estava em poder do referido réu, que neste momento o réu admitiu ser proprietário da mochila e daqueles bens, o que motivou o depoente a falar para o réu providenciar um advogado, o que foi feito imediatamente. Todo o material foi apreendido do local, descrito na presença da esposa daquele vereador, também das outras pessoas presentes. Não deu voz de prisão ao vereador, apenas determinando que o mesmo acompanhasse a Delegacia de Polícia Federal, juntamente com outras pessoas que se encontravam no local, e o material, que na sede da delegacia o delegado Anderson, pelo que se recorda, examinou o material e entendeu ser caso de flagrante e deu voz de prisão ao vereador. Confirmo. O senhor se recorda, nesse processo aqui são réus os senhores Kelinho, Jorge Rangel, Tiago Virgílio e Linda Mara. O senhor se recorda se recebeu denúncias de que esses candidatos ou pessoas por ordem desses candidatos, estavam também oferecendo cheque cidadão na cidade? Sim, as denúncias chegavam bastante relacionadas ao grupo do Dr. Chicão. De todos eles, praticamente. A gente procurava atender uma fiscalização nossa muito pequena. E o que eu me recordo, como já disse até em outra audiência, sobre um dia antes da prisão do Oséias, num galpão, né, na Alberto Lamego, se não estou enganado, do Dr. Chicão, uma reunião que iria ter lá para cadastramento, a denúncia era essa, de cheque cidadão. Né, a gente tomou as providências como chefe da equipe ali, chefiando a equipe de fiscalização. Eu pedi um fiscal meu descaracterizado para participar da reunião, entrar, pouco conhecido fiscal. Ele ficou algum tempo lá dentro. E quando ele saiu, até tem um fato que me veio quando eu prestei o último depoimento novo, ele me disse que estava havendo um cadastramento. Inclusive, quando eu fiz a apreensão, entrei lá dentro, peguei títulos de eleitores sobre a mesa,
a ficha de cadastro, inclusive ele mesmo fez um cadastramento lá dentro. Quem? O outro fiscal? O outro fiscal, ele mesmo, participou e ele pedia qual vereador te indicou. Ele até citou o vereador Tiago Ferrugem, por quê? Porque a pessoa que estava à frente dele citou o vereador Tiago Ferrugem, mas a denúncia ali era relacionada também a Lindamara e um outro que eu não me recordo, mas está tudo narrado nessa apreensão que eu fiz um dia antes da prisão do Oséias, que eu efetuei a prisão do Oséias. E essas fichas, elas tinham dados assim, tipo assim, telefone, número de título de eleitor. E o Gires, ele só não cadastrou o título de eleitor dele no momento, porque ele não estava de posse, mas deixou, salvo equívoco, o telefone e o endereço para contato posterior. Como ele falou isso comigo, eu não poderia permitir, né, que informações, né, documentos de título de eleitor dessas pessoas fossem, né, estivessem nas mãos de pessoas que estavam sendo acusadas de fazer um cadastramento para cheque cidadão. Eu adentrei, vi uma eleitora com título sobre a mesa, fotografei, está tudo isso narrado no relatório que eu fiz. Imediatamente coloquei o meu crachá e disse que era o TRE, e naquele momento estaria apreendendo todo o material para apresentar ao juízo, para o juízo fazer, né, o valor daquilo, se aquele procedimento era correto ou não, mas a denúncia era muito séria, a denúncia de cadastramento de pessoas para cheque cidadão. E como algum candidato lá nessa reunião? Porque eu fiquei longe, porque era muito conhecido. Todos os candidatos, né, de todos os partidos, porque minha forma de atuação, de chegar, quando eu chegava, por isso que eu botei o Gires para ir. O Gires viu algum candidato lá dentro ou não? O Gires viu? O senhor? Não me recordo. Eu vi que as fichas têm nome de vários candidatos, essas fichas foram apreendidas à época. As fichas fazem menção a nome de candidatos Sim, também? Sim, de candidato que indicou. Por exemplo, a do Gires, eu estava até com... Eu conversei assim, falei, poxa, tem uma situação aí, você, Matheus, eu tenho aí, mandou uma foto para mim, de uma ficha. Aqui estava dele mesmo. Tem lá o candidato que indicou. Essas fichas mencionam o candidato que indicou. A denúncia, naquele caso específico, era cheque cidadão. Um outro episódio relacionado à denúncia de cheque cidadão, já disse na audiência anterior do Antony Garotinho, é que recebi uma denúncia 14 dias da eleição que o secretário estaria com ambulâncias no bairro, eu acho que é IPS, que esse bairro tem vários nomes pertinho, eu trato como IPS aquilo ali, e estaria... A denúncia relacionou ao cheque cidadão. Teria cheque cidadão da ambulância. Eu fui ver o que se tratava. Chegando ao local de cara, eu vi o vereador e candidato Tiago Virgílio, estava ao lado do Antony Garotinho, só que quando nós descemos a fiscalização, o candidato sumiu, não sei, narrei isso também em relatório, né? Perguntei o Antony Garotinho, ele disse que eu não iria acreditar, falou que era a doação da palavra de paz, né, para o grupo de socorrista. Foi desses candidatos, relacionado ao cheque cidadão, tem isso. E quanto ao outro réu, o Querinho, foi só uma abordagem no término da... As denúncias não consegui comprovar, mas quando eu fiz uma abordagem nos ônibus de uma reunião dele, eu descobri que empresários estavam doando, emprestando ônibus, mas não sei se tem alguma coisa a ver para acrescentar nesse processo, mas só porque o réu está aqui. Estariam doando ônibus. Eu peguei, fiz o relatório também, e houve os ônibus até, inclusive, o juiz da 75, salvo equívoco, tomou algumas medidas relacionadas a esses empresários que eu qualifiquei, que estariam eles mesmos, donos de empresa, cedendo ônibus, mas não é relacionado ao cheque cidadão em si. As denúncias do cheque eram muito difíceis de pegar, a gente recebia em todos os cantos da cidade, a gente ia, no início, antes de setembro, era eu e um outro policial só, e os fiscais, os outros eram servidores da prefeitura, pessoas que tinham medo, às vezes, de se expor, mas as coisas mais graves eu procurava ir, mas é muito difícil em se pegar. A gente conseguiu logrou êxito com o Oséias, né? E a agenda do Oséias tem tudo isso que o senhor, né, a equipe do Ministério Público já pesquisou, foi aonde que a gente conseguiu chegar. Mas da parte desses três candidatos que aqui estão,
É isso. Lindamara também? A Lindamara, sim, naquele episódio da Alberto Lamego. Tinha o nome da Lindamara também. Tenho certeza. Satisfeito, Excelência. Sim, doutor. Sem perguntas, Excelência. Doutor? Então, só para uma situação, era comum então as denúncias sobre o cheque cidadão. Muito comuns. Era até assim, às vezes, Excelência, a gente, né, pela dificuldade de fiscalizar isso, a gente às vezes se sentia até um pouco assim, impotente relacionada à quantidade de denúncia e a quantidade de fiscais, e a distância de campos, muito difícil. Com a situação do Oséias, eu tive certeza, quando eu aprendi o Oséias, vi a agenda dele, eu tive certeza que as denúncias eram verdadeiras. E esses cheques, essas denúncias vinculavam aos candidatos a vereadores? Sim, todos eles, inclusive ao candidato do executivo. De todos os partidos ou de grupos? Não. É do grupo do Dr. Chicão. É o grupo que estava vinculado à Prefeitura Municipal de Campos. E o Cheque Cidadão é um projeto, né, da Prefeitura de Campos. Tá ok. Muito obrigado, então, senhor.